E como nós já havíamos anunciado, nós já estamos aqui em contato com o nosso entrevistado, Dr. Celso Mariano, ele que é engenheiro, especialista multidisciplinar em trânsito. E é com ele que nós vamos então conversar sobre a iniciativa da população, se de fato ela pode se reunir e reivindicar melhorias no trânsito, na sua comunidade, até mesmo para evitar aí os acidentes. E o interessante é que o doutor Mariano, ele produziu, portanto, um livro onde você pode acessá-lo via online e obter todas essas informações aqui que nós vamos buscar com ele sobre essa possibilidade da própria população também interferir no bom sentido, né, de se reunir e propor à autoridade de trânsito sugestões para a melhoria de trânsito, não é, doutor Celso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. É sempre muito bom entrevistar ao senhor. Muito boa tarde, doutor Celso. A população pode e deve fazer isso, Walter Lima. Muito boa tarde a toda a equipe aí da Rádio Justiça. É um prazer, mais uma vez, poder falar contigo. E especialmente sobre um assunto como esse, né, Walter? Muitas pessoas ficam com dúvida. Puxa vida, eu estou vendo que podia ser melhor, mas o que eu posso fazer? E a boa notícia é que tem muita coisa que o cidadão pode fazer. Interessante, né, doutor Celso? A gente percebe mesmo a população de um bairro, aqui a gente fala quadra, de uma vila, dependendo da região também se fala assim, onde as pessoas entendem que naquela via daquela quadra ou daquele bairro, os carros passam muito rápido e tem muitas crianças, pessoas idosas atravessando e muitas delas às vezes tomam até mesmo a iniciativa de esticarem um quebra-molas, ou seja, chegam ali e fazem um quebra-molas, geralmente sem o conhecimento da autoridade competente. Esse quebra-mola pode causar um acidente mais grave ainda se não for feito de forma técnica, ou seja, começando pelo quebra-molas. O que mais uma população, caso ela queira ter uma melhoria de trânsito nas suas imediações, o que mais ela pode reivindicar através de reuniões, doutor Celso, e que com toda certeza já está no livro onde as pessoas vão poder buscar a informação, doutor Celso. Tá mesmo, esse book se chama Da Reclamação à Ação, né? É um título bem provocativo aí nesse viés da abordagem da cidadania. Porque muitas pessoas têm vontade, ou porque estão vendo que poderia ser melhor, ou porque estão indignadas, e muitas vezes se atrapalham nessa ação, porque simplesmente, eu estou vendo que precisa de um quebra-mola, ou deveria ser proibido estacionar aqui, vai lá e faz um amontoado de tijolos ou de areia, ou pinta o meio fio de amarelo, são coisas relativamente comuns da gente ver por aí. Isso não pode. Porque a interferência na via urbana, Walter, só pode ser feita pelo órgão de trânsito competente, aquele que tem circunscrição sobre a via. Isso está muito claro na nossa legislação e qualquer um que dedique um pouquinho de atenção vai entender. É claro que tem que ser assim, porque senão, nesse embalo aí de estão correndo muito, vou fazer um quebra-mola, daqui a pouco tem um quebra-mola na frente de cada residência. Obviamente que isso não é possível, né? A população, de alguma forma, ela também pode sugerir uma espécie assim, onde tem um cruzamento, sugerir à autoridade, olha, aqui cabe tranquilamente um viaduto, quer dizer, um viaduto é uma obra caríssima, muito grande, ou então uma passagem subterrânea, então uma passagem aérea, quer dizer, é importante que a população, de alguma forma, ela tenha, portanto, essa iniciativa. Quer dizer, se está caro, se for barato, já é uma outra coisa. Mas ela pode, de alguma maneira, discutir e chamar para discussão sobre esses pontos aqui citados, doutor Celso? Então, pode e deve, né? Eu comecei a minha participação já dizendo isso. Tá bom, eu posso, mas eu devo e como que eu vou fazer isso? Primeiro tendo a humildade de saber que quem entende da engenharia de trânsito é o engenheiro de trânsito. Quem entende, né, da infraestrutura e da fiscalização são os órgãos competentes. Mas, veja só, os órgãos, todos eles, e aí eu falo, Walter, até por experiência pessoal, eu já estive na Secretaria de Trânsito da cidade de Curitiba, no cargo de diretor de educação, o que me orgulha muito.
E lá eu pude ver com os colegas da engenharia e da fiscalização as dificuldades que qualquer órgão de trânsito tem de saber no detalhe o que acontece em cada quadra, em cada rua, né, cada bairro, enfim. E isso dá para extrapolar qualquer via de trânsito. E nesse sentido, quem mora ali ou quem usa aquela via tem muita coisa boa a dizer. Mas para não ficar um blá blá blá, ou para não correr o risco dessa reivindicação, dessa sugestão não ser ouvida ou ficar num balaio de um monte de reclamações infundadas, que é um outro problema, né? Muita gente reclama por reclamar e aí o órgão de trânsito teria que ter uma ouvidoria e um monte de funcionários só para triar essas reclamações. Então, o que eu escrevi no e-book, Walter, que eu acho que é de grande utilidade para qualquer um que pretenda colaborar efetivamente, é organização. Você, como cidadão, pode, tem todo o direito de fazer isso, consultar diretamente o órgão de trânsito, ou até fazer isso através do vereador. Os vereadores, em boa parte de seu trabalho, têm também essa missão. Porém, se você fizer isso de forma organizada, através de uma associação de moradores ou de um conselho de segurança, você estará fazendo com muito mais possibilidade de ser ouvido. E a própria organização dessa entidade já vai filtrar aquelas reclamações ou solicitações infundadas. E não precisa, como muita gente pode estar pensando, mas daí eu vou ter que ter um engenheiro para... Não, não precisa. Eu conto ali nesse e-book, Walter, a nossa experiência aqui no bairro Hugo Lang, em Curitiba, é o menor bairro da cidade. Nós tínhamos aqui um cruzamento onde acontecia uma colisão por semana, em média. E no ano que vem, em abril do ano que vem, nós vamos completar 15 anos de acidente zero. E essa mini rotatória, que é o que foi instalado no cruzamento, resultou de uma reclamação que se transformou numa solicitação e num projeto, a proposição de um projeto, dos moradores do bairro. Começou com uma meia dúzia, criamos uma associação de moradores, fomos procurar como entidade o órgão de trânsito, fomos ouvidos, e repito, é muito mais provável que seja ouvida a associação de moradores do que um ou dois moradores sozinhos, embora tem toda a previsão legal de que o órgão de trânsito responda diretamente ao cidadão quando for questionado por qualquer motivo, qualquer um pode fazer isso. Mas eu estou contando nesse e-book, compartilhando uma experiência minha e de meus vizinhos aqui no bairro onde eu moro, em Curitiba, porque eu acho que ela tem muito valor, não só para trazer à tona boas ideias que talvez o órgão de trânsito não tenha percebido, por conta disso que eu falei antes, né? Não tem um olho tão detalhado para saber exatamente naquela quadra qual é o principal problema, mas quem mora lá sabe, e também foi um caminho para se construir uma coisa maravilhosa, que é essa sensação que todos nós aqui ficamos, e que eu convido os ouvintes aí a procurarem, a conquistar isso para sentir também, de estar efetivamente contribuindo, de participar para o bem-estar da sua comunidade. Olha, Walter, acidente zero durante mais de 14 anos para um cruzamento onde tinha uma colisão por semana em média, é uma vitória espetacular. Nossa Senhora. E imagina, né, doutor Mariano, nesse nosso Brasil, que infelizmente a quantidade de acidentes que acontece, né, é algo assim de impressionar, e a população, de certa forma, interferindo de forma orientada, com certeza também vai dar a sua colaboração. Aí eu pergunto ao senhor, para chegar até no e-book, né, que o senhor produziu e que o pessoal tem acesso de forma online, é fácil? E a linguagem do conteúdo desse e-book? É uma linguagem de fácil entendimento, ou seja, dá ali uma espécie de passo a passo, como fazer depois de tomar uma decisão em torno de uma questão coletiva de trânsito, doutor Mariano? Exatamente. Eu não sou assim um escritor profissional, embora escreva muito, está sob os meus cuidados o Portal do Trânsito, então tenho um trabalho, às vezes, do redator do artigo, quem vai fazer a opinião, o editorial,
e também de jornalista, mas a minha praia é mais falar, né? Rádio e televisão, os vídeos, as videoaulas. Mas eu fiz um esforço aí e eu acho que consegui colocar numa linguagem muito, mas muito acessível, de forma tal que ele se tornou um livro que o engenheiro vai ler, vai entender, sem se sentir, né, ofendido, e aquele que é leigo, que apenas é minimamente letrado, vai entender o que eu estou falando, porque morar em algum lugar que oferece perigos acontece com todo mundo. Todos nós temos como cidadãos queixas sobre a infraestrutura, e aí eu vou um pouquinho além, não é só trânsito. A propósito, essa história então, para estimular as pessoas aí a quererem conhecer, Walter, a história dessa rotatória que nós conseguimos conquistar aqui para o bairro, que tem salvado tantas vidas, evitado tantos acidentes, ela começou a partir de um medo dos moradores do bairro de assalto, de invasões a casas. Não era exatamente trânsito. Só que o nosso estudo aqui, nas nossas reuniões e discussões, nós convidamos pessoas que entendem de segurança pública e eles nos ajudaram a ver que a primeira coisa que deveríamos fazer é um levantamento do que o que mais preocupa os cidadãos. E sabe o que aconteceu? Os acidentes de trânsito apareceram em primeiro lugar, antes até dos assaltos, das invasões, dos roubos. E nós começamos por aí e colhemos um benefício que, digo aí para o ouvinte da Rádio Justiça, é pérola, ouro puro. Quando você melhora um aspecto da vida, como o trânsito, você está melhorando a cidadania como um todo. Sabe o que aconteceu? O nosso bairro se tornou desinteressante, não só para quem queria correr demais, para quem não respeita as leis de trânsito, se tornou desinteressante para o assaltante, para o meliante, para aquela pessoa que não respeita outras tantas regras da sociedade. Então quem quiser conhecer esse e-book pode me procurar, o meu nome é Celso Alves Mariano, já falei várias vezes com o Walter aqui na Rádio Justiça, na Rádio Nacional, sou figurinha carimbada no Google, se perguntar para o Google Celso Alves Mariano vai achar alguma rede Não, mas o social senhor traz um minha. material importantíssimo, super esclarecedor, com toda certeza um prêmio, né, para quem realmente ele busca encontrar uma solução para um problema que atinge, portanto, a coletividade. Já que o nosso tempo está encurtando aqui, doutor Celso, quais são as chances de uma pessoa buscar no e-book a orientação depois de debater aí a situação de trânsito e ter, portanto, aí a atenção das autoridades de trânsito? Quais são as chances das pessoas organizadas terem, portanto, aí um retorno da autoridade competente quando o problema chega até a instituição? Então, eu vou começar dizendo que as chances são excelentes. Embora você talvez que está nos ouvindo aí pense assim, mas os vereadores aqui não dão bola para isso, o prefeito é desinteressante, o órgão de trânsito eu nem sei quem é. Saiba que o cidadão tem sim muito poder e é só exercê-lo de forma organizada, claro, educada, né? Utilizar os canais adequados. E os canais adequados são, especialmente quando você vai representado, então pela Associação de Moradores, que eu já coloco como sugestão, que é algo que você deve buscar aí onde você mora, talvez já exista, né? Talvez já exista até um conselho de segurança, é muito mais adequado fazer através dessa organização, mas qualquer solicitação protocolada, e pode ser no WhatsApp, se o órgão de trânsito está fornecendo esse canal, pode ser no e-mail, pode ser no serviço de telefone, qualquer solicitação que chegue a um órgão público que tem essas responsabilidades, há uma obrigação do órgão público de responder. Então, o meu conselho é só faça a solicitação depois de ter algo bem resolvido, bem trabalhado. A comunidade tem certeza que quer um quebra-mola? Ok, solicite um quebra-mola. Vocês vão ouvir um monte de contra-argumentos técnicos para isso, porque eles existem mesmo, e talvez você descubra que um quebra-mola não é a melhor solução. Como no nosso caso aqui, a prefeitura nos disse num primeiro momento, aguardem que nós vamos, quando tiver recursos, colocar um semáforo. E nós tínhamos conhecimento mínimo para dizer, não queremos um semáforo. É caro, demorado e não é o caso, é superdimensionado para o nosso caso. Nós queremos uma mini rotatória. Foi uma coisa meio estranha, porque não havia muito essa cultura no órgão de trânsito aqui, mas eles toparam
foi feito um teste e está aí, foi instalada, até hoje funciona. Então quem quiser me localizar, procure por Celso Alves Mariano, uma dica, @Celso Alves Mariano, tudo junto. Daí nas redes sociais aí você me encontra, e nos meus perfis em redes sociais você vai encontrar o link para esse e-book. E claro, né, Walter, eu sei que você sempre me dá essa chance aí de falar, acessem o Portal do Trânsito. Se no Portal do Trânsito você perguntar pela história do bairro Hugo Lang, ou pela história da mini rotatória em Curitiba, você vai encontrar várias matérias jornalísticas sobre esse cruzamento, né, que é bem a história dele que eu conto nesse e-book. E você falou certo, Walter, tem ali sim um guia, um passo a passo para que qualquer cidadão consiga capitanear esse projeto aí tão nobre de ter uma participação cidadã efetiva. Em um minutinho, doutor Celso, para buscar esse conteúdo, paga alguma coisa? Pois é, esse conteúdo está à venda no formato de e-book no Hotmart. Tá? Então paga R$ 29,90. Não tenho como disponibilizá-lo sem custo nenhum. Aliás, o Hotmart, que é o canal que eu escolhi, não me permitiu nem fazer um Black Friday. Então é um valor mínimo, né? Quem sabe a associação que está sendo criada, compre um para vocês terem acesso. E procurem informações que eu vou, aos poucos, eu estou falando sobre isso, assim como estou fazendo aqui na Rádio Justiça. Fui agraciado com o convite de vários amigos jornalistas. Afinal, né, Walter, são tantos anos falando de trânsito aí. Isso me deu um pouquinho eu sou conhecido, né? E mesmo no Portal do Trânsito, estou dando a dica principal ali, tem muitas informações também sobre essas ações sociais. O importante é que o brasileiro suba esse degrauzinho tão necessário de cidadania para que as ações em relação ao trânsito sejam efetivas também a partir do cidadão. Tá muito bem. Doutor Celso Mariano, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Queremos aqui agradecê-lo mais uma vez pela gentileza e pela atenção aqui com a nossa emissora. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, doutor Celso. Boa tarde, Walter, a você, os ouvintes e toda a equipe. Um abraço para a Ana Cláudia. Obrigado pelo convite. Muito obrigado também pela gentileza. São 14h49 agora no horário de Brasília. Pois aí,